sou a professora Rosilene Rocha e estamos aqui agora para poder compreender um pouco acerca dos termos essenciais da oração. Os termos essenciais da oração são basicamente sujeito e predicado. É importante aprender primeiro sujeito e depois predicado. O sujeito, por sua vez, tem essas classificações aqui. Eu vou ler algumas orações para vocês e na seguida vamos classificar. Paulo saiu apressado. Como é que eu vou conseguir, como você vai conseguir identificar o sujeito e predicado? Basicamente, pode ser feito da seguinte maneira. Se você consegue distinguir, encontrar o sujeito, todo o restante da oração é chamado de predicado. Em suma, localizou o sujeito, o resto é predicado. E o sujeito é sempre aquele que pratica a ação. Geralmente. Nesse caso aqui temos os exemplos. Paulo saiu apressado. Já está até grifado ali em negrito. Paulo saiu apressado. Paulo foi quem praticou a ação, logo Paulo é o sujeito. E saiu apressado é tudo predicado. Temos aqui Paulo e Marcelo saíram apressados para a escola. Nesse caso aqui eu já tenho dois sujeitos, porque quem saiu apressado foram duas pessoas, Paulo e Marcelo. Eu vou adiantar aqui o slide para a classificação gradativa dos tipos de sujeito. Como eu disse, se você consegue localizar o sujeito, o restante da frase é chamada de predicado. Paulo saiu apressado. Paulo é sujeito. Paulo, por ser apenas um sujeito, ele é chamado de sujeito simples. Quando na frase tem apenas um sujeito, é classificado como sujeito simples. No caso, Paulo é sujeito simples. Temos aqui a separação do sujeito com todo o predicado. É simples. Se você consegue localizar o sujeito, separa o sujeito. O resto é chamado de predicado. O sujeito geralmente é sempre aquele que pratica a ação. Você pode fazer a pergunta: saiu apressado? Quem saiu apressado? Automaticamente a resposta será um sujeito. No caso aqui, Paulo, sujeito simples. Temos aqui Paulo e Marcelo saíram apressados para a escola. O verbo saíram. Quem praticou a ação? Quem foi que saiu apressado? No caso aqui, quais pessoas saíram de maneira apressada para a escola? Paulo e Marcelo. Portanto, aqui nós chamamos na gramática de sujeito composto, porque eu tenho duas pessoas envolvidas na ação. No caso, Paulo e Marcelo. Mais adiante, aqui o sujeito composto, a classificação, temos saíram apressados. Eu posso dizer saíram apressados. E aí você pergunta: quem? Que pessoa? Quem aqui? Saíram apressados. Ou, no caso aqui, vive-se bem. Derrubaram-se as casas. Porque nós não temos, conforme lá em cima está escrito, o sujeito definido. Quando é simples, Paulo, e aqui, quando é composto, Paulo e Marcelo. Nesses casos aqui, por exemplo, em saíram apressados, nós chamamos aqui nesse caso, saíram apressados, por exemplo, perguntamos quem é o sujeito. Se não é possível localizar o sujeito, logicamente é sujeito indeterminado. Está indeterminado. Não sei quem é, está indeterminado. Saíram apressados, está indeterminado. No caso, vive-se bem, por exemplo, coloquei aqui o se, que é a partícula passivadora, é um assunto também. Vive-se bem. Quem vive bem? Aqui também o sujeito é indeterminado, porque alguém vive bem, mas não está evidenciado na oração.
Nesse caso aqui, derrubaram-se as casas. As casas foram derrubadas. Podemos dizer também. Por quem? Aqui o sujeito é sujeito paciente, mas não está identificado. Temos aqui sujeito simples, quando é só um sujeito. Sujeito composto com duas pessoas, saíram apressados. Com o sujeito indeterminado, não sabe quem que saiu de maneira apressada ou quem vive-se bem. Não está definido aí, não dá para saber quem é. E quando também, vocês às vezes podem ver por aí placas, alugam-se esta casa. Ou no caso aqui, derrubaram-se as casas. Alguém derrubou a casa. Nesse caso aqui, na ordem que estamos aqui, o sujeito, a classificação dele aqui é paciente, porque as casas que sofreram ação, as casas que foram derrubadas. Nessa ordem que o sujeito é paciente, porque ele sofreu. Paciente não é aquele que sofre de algo, que tem uma doença. No caso aqui, paciente, a casa sofreu uma ação. As casas foram derrubadas. Em suma, Paulo, sujeito simples, Paulo e Marcelo, sujeito composto. Aqui, de novo, explicando que vive-se bem, saíram apressados, é sujeito indeterminado, não dá para saber qual é o sujeito. Derrubaram-se as casas, sujeito paciente, porque as casas que sofreram a ação, que foram derrubadas. E aqui, vamos sair hoje, por exemplo, no vamos sair hoje, o sujeito é desinicial. O que significa a palavra desinicial? As desinências, elas podem marcar plural, singular, porque elas vêm no final das palavras. No caso da desinência aqui, é desinência verbal, porque nós estamos falando do verbo vamos sair hoje. Quando pergunta vamos sair hoje, está direcionando alguém, está falando de alguém. Quem são as pessoas envolvidas? Se eu com vocês perguntasse vamos sair hoje, automaticamente as pessoas no discurso da interação verbal saberão que são elas. No caso, nós vamos sair. Então aqui o sujeito é desinicial, porque vamos é desinência aqui da conjugação do nós, na terceira pessoa do plural. Nós vamos sair hoje. Não está escrito, mas nós sabemos que é a palavra nós, porque é possível fazer na conjugação verbal perguntar. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos. Então, automaticamente, se você pergunta por verbo vamos, quem? Na concordância verbal, o vamos, ele dialoga, ele está relacionado a qual pronome? Ao nós. Nós vamos sair hoje? Não está explícito aqui. O sujeito desinicial também é chamado sujeito oculto. Oculto é o mesmo que desinicial, porque ele existe, sabe-se quem é, todavia não está presente na oração. Você pergunta, vamos sair hoje? Quem vamos sair hoje? Nós vamos sair hoje. Se eu disser assim, entraram na escola. Se eu perguntar por verbo entraram, ele está fazendo correspondência com qual pronome? Eu entrei, tu entrastes, ele entrou, nós entramos, eles entraram na escola hoje. Então, a desinência aí também acontece. No caso, é desinicial, que é o mesmo que oculto, porque eu pergunto para o verbo quem. Eu vejo em que tempo em que o verbo está conjugado e em que pessoa ele se relaciona para poder associar. Derrubaram o relógio. Quem? Você não sabe exatamente quem foram as pessoas, mas automaticamente, se fosse para você reescrever a frase e colocar o sujeito como eles no caso, eles derrubaram o relógio, por exemplo, uma oração, eu poderia falar derrubaram o relógio, que você na correspondência do pronome você iria colocar a palavra eles, porque corresponde. Nesse caso aí, é sujeito desinicial. Mais uma vez,
Sujeito desinicial é o mesmo que sujeito oculto, porque você sabe identificá-lo, sabe qual que está fazendo referência, todavia ele não aparece na oração. Vejamos aqui alguns exemplos. Repetindo o que já foi dito, o Paulo saiu apressado, apenas um núcleo, no caso só tem um sujeito, Paulo. Paulo e Marcelo saíram apressados para a escola, sujeito composto, porque são duas pessoas envolvidas. Importante deixar claro que não são apenas pessoas que são classificadas como sujeitos. Podem ser seres inanimados, como por exemplo, as casas são amarelas. Quem que são amarelas? As casas é o sujeito. Também é importante dizer que o sujeito composto, ele não é marcado por plural, porque apesar de as casas estarem no plural, não é sujeito composto, é apenas um núcleo, apenas uma palavra, casas, que é o sujeito. Porque se eu fosse dizer as casas e os muros são amarelos, aí eu teria, no caso, dois sujeitos, aí sim seria sujeito composto, porque o plural não traz ideia de composto, viu? É quando há a presença de dois sujeitos realmente evidenciados, inclusive o verbo deverá estar obrigatoriamente no plural para corresponder aos dois sujeitos. Saíram apressados. Quem saiu apressados? Eles saíram apressados. Vive-se bem. Quem vive bem? Vamos sair hoje. Quem vamos sair hoje? Mais uma vez a pergunta você pode associar. Nós vamos sair hoje, que é sujeito oculto, que também é chamado de desinicial. Olha alguns casos aqui. Há muitas pessoas ali. Faz 10 anos que não a vejo. São 10 horas. Anoiteceu rápido. Aqui, por exemplo, o sujeito é inexistente. Pode ocorrer de a oração não ter sujeito. Porque aqui, por exemplo, eu tenho uma oração. Por quê? Eu tenho o verbo a, do verbo haver. Mas há muitas pessoas ali. Eu não tenho uma relação sujeito-verbo predicado, que eu tenho aqui. Paulo, sujeito, verbo, saiu, apressado. Não tenho essa composição aqui. Há muitas pessoas ali. Você pode perguntar, o sujeito é pessoas. Mas se você não coloca na ordem pessoas ali, por exemplo. A ordem aqui, há muitas pessoas ali, é de não haver sujeito. Sujeito inexistente, não tem sujeito ali. Faz 10 anos que não a vejo. Quem faz 10 anos? Não tem a resposta para essa pergunta. Como saiu apressado? Quem saiu apressado? Que foi o Paulo, quando é sujeito simples. Então não tem a resposta, faz 10 anos que não vejo. Não tem resposta, logo sujeito inexistente. É impossível você reconhecer um sujeito aqui. São 10 horas. Quem são 10 horas? Não tem uma resposta de um sujeito para essa frase. Anoiteceu rápido. Não tem sujeito também. Inclusive anoiteceu, só para lembrar, é um advérbio. Então quer dizer o quê? Que para ser uma oração tem que ter um verbo, obviamente. Todavia, para se classificar em sujeito, precisa ter sujeito. Nesse caso aqui, há muitas pessoas ali, faz 10 anos que não a vejo, são 10 horas, anoiteceu rápido, o sujeito é inexistente. Pois bem, só para recapitular, quais são os tipos de sujeitos que existem? Temos sujeito simples, quando há apenas um núcleo, uma palavra. Temos sujeito composto. Composto quer dizer quando tem dois sujeitos e o verbo estará obrigatoriamente no plural. Temos sujeito, o desinicial, que é marcado pela desinência de plural, que é o mesmo que esse sujeito oculto, quando eu posso dizer o seguinte: estou aqui. Você pergunta, estou, quem estou? Se fosse associar os pronomes pessoais, qual seria a palavra que eu ia associar ao verbo estou? Eu. Está escrito na frase? Não, estou aqui.
mas subentende-se que você sabe quem é o sujeito, apesar dele estar oculto nessa oração. É um exemplo também de sujeito oculto. E o sujeito inexistente, ele realmente não existe, é impossível reconhecê-lo, porque você localiza o verbo e pergunta quem para o verbo. No caso do há, quem há muitas pessoas? Quem há? Não tem como você dar uma resposta de sujeito. Faz 10 anos, quem faz 10 anos? São 10 horas, quem são 10 horas? Não tem resposta para isso. Então, logicamente é sujeito inexistente, ou seja, nem toda oração vai ter sujeito. Predicado, como eu disse, se você localiza o sujeito na separação, porque são os termos essenciais da oração, são dois, sujeito e predicado. Se eu localizo o sujeito, o resto é predicado. Achou o sujeito, é predicado. Importante dizer que não separamos sujeito de predicado. Não existe você colocar uma vírgula depois do sujeito. Ele é direto. Não existe Paulo, vírgula, esteve doente. Não existe isso. É Paulo esteve doente. Fala diretamente sem usar vírgula. Nesse caso aqui, Paulo, quem esteve doente? Paulo. Ok, então Paulo é sujeito. Separa Paulo como sujeito. Esteve doente. Esteve doente é tudo aquilo que se diz do sujeito. Então podemos compreender que tudo aquilo que se diz do sujeito é o predicado. No caso aqui, esteve doente é o predicado. Nesse caso aqui, Márcio era o herdeiro do baú. Perguntamos, quem era o herdeiro do baú? Márcio. Se eu localizei o sujeito, todo o resto é predicado. Juliana parece feliz. Quem parece feliz? Juliana. Localizei Juliana, que é o sujeito. O restante da frase, parece feliz, é chamado de predicado. Juliana virou uma linda mulher. Quem virou uma linda mulher? Juliana. Se você localizou o sujeito, o resto é predicado. E aí é que o assunto não para. Além da gente entender o que é sujeito, o que é predicado, entender a classificação do sujeito, também há a classificação dos predicados. Essa parte aqui é um pouquinho complexa, mas se examinarmos a palavra, o verbo no caso aqui, porque para entender se o predicado ele é verbal ou nominal, é preciso reconhecer o verbo e analisar se esse verbo indica ação, por exemplo, ou se esse verbo não indica ação, porque é justamente a resposta para cada uma das questões que dirá se o predicado é verbal ou nominal. Podemos começar aqui pelo predicado nominal. O predicado nominal ocorre com verbos não nocionais, ou seja, que indicam o estado e não a ação propriamente dita. Nesse caso aí, podemos pensar aqui várias palavras que são verbo e não indicam ação. Eu estou feliz. Vou ter sorrir. Eu estou feliz. Estou é uma ação? Não. Estou é um verbo não nocional. Eu posso dizer eu pulo durante a aula. Pular é um verbo com indicação. É muito diferente. Você pergunta para o verbo e você pode elencar, pensar em alguns. Desejar. Eu desejo ganhar na Mega Sena. Quando eu falo a palavra desejar, no caso desejo, não tem uma ação envolvida aí, né? Está no plano do pensamento, no plano das ideias. Logicamente é uma palavra que é um verbo, todavia não indicação. Então, quando o predicado é nominal, é quando o verbo não indicação. Pronto, simples. Se o verbo não indicação, ele é predicado com predicado nominal. Nesse caso aqui, vamos ver. Paulo esteve doente. O verbo é estar. Como eu disse, eu estou feliz. Ele não indicação. Se for para classificar aqui o predicado desta oração, Paulo esteve doente. Esteve doente, que é o predicado, é predicado nominal, porque o verbo esteve, ele não indica ação. Se eu disser, Márcio era o herdeiro do baú, era, do verbo ser,
Eu sou professora. Eu pratiquei alguma ação? Não. O verbo ser, ele também não indica ação. Logo, o predicado é nominal. Juliana parece feliz. A palavra parecer, o verbo parecer, parece. Você não tem uma ação para isso, para se dizer isso. Então, obviamente, se não indica ação, o predicado é nominal. Nesse caso aí, quando indica o estado e não a ação propriamente dita, como pular, correr, saltar, cantar, gritar, por exemplo, os verbos são chamados de copulativos, ou seja, só verbos de ligação. Quando é predicado nominal, o verbo vai ser só de ligação. Por que só de ligação? Ele vai estar ali com única função, que é ligar um sujeito a um objeto direto ou indireto, que é aquilo que se diz sobre o sujeito. Esse assunto, objeto direto e indireto, é uma das classificações dos termos acessórios da oração, que pode ser visto em outra aula, provavelmente. Mas por hora aqui, é só para entender primeiro, classificando sujeito e classificando predicado. O predicado é nominal quando o verbo não indica ação. Se o verbo não indica ação, ele é chamado de verbo de ligação. E o predicado é sempre nominal. Tudo bem? Por que ligação? Aqui, por exemplo, Paulo esteve doente. A palavra esteve não indica ação, está tendo a função aqui de ligar o sujeito Paulo à palavra doente. Porque eu não poderia dizer Paulo doente. Não tem sentido. Eu preciso do verbo aí, Paulo esteve doente, para fazer sentido. No caso, para poder entender e fixar, tem o verbo e o verbo não indica ação, o predicado é com certeza nominal. Olha aqui, por exemplo, Júlia namorava Tiago. Namorar aqui já é uma ação, no caso. Júlia namorava Tiago. A palavra namorar, correr, cantar, pular, abrir, quebrar. Podemos associar essas palavras automaticamente a uma ação. É uma ação, tem algo sendo produzido, tem algo sendo feito quando aquele verbo é dito. Então o predicado aí com certeza é verbal. Se indica ação, é verbal. Essa classificação aqui, ó, VTD e OD, o VTD aqui é verbo transitivo direto, que é um assunto na gramática também. No caso aqui, verbo transitivo direto, estamos falando que Júlia namorava. Quando eu digo Júlia namorava, eu pergunto, Júlia namorava quem? Tiago. Se eu preciso perguntar quem Júlia namorava para ter sentido a frase, o verbo é transitivo, porque ele não tem sentido sozinho. Júlia namorava. Eu pergunto, namorava quem? Tiago. Então ele é transitivo porque ele precisa do complemento. Mas só para lembrar, viu? Que VTD, verbo transitivo direto, objeto direto, na próxima aula vocês vão estudar mais afinco, eu vou relembrar sujeito e predicado, mas por hora aqui, só para compreender a classificação de predicado nominal e verbal, que é quando o predicado é verbal, ou seja, quando os verbos nocionais que indicam ação, eles exprimem um processo, uma ação, um acontecimento, um fenômeno natural, desejo ou atividade mental. Nesse caso aqui, ele tem toda a diferença do verbo que não indica ação, que é o caso quando ocorre do predicado ser nominal. A turma comeu a pipoca salgada. Joana partiu contente. Olha aqui, por exemplo, a turma comeu. Comeu é um verbo que indica ação. Vamos localizar o sujeito. Quem comeu? A turma. A turma é sujeito. E o restante é predicado. Comeu a pipoca salgada, tudo predicado. Se eu perguntasse para vocês qual é a classificação desse predicado aqui, o predicado ele é verbal, porque comeu é um verbo nocional, significa uma ação, é um ato.
E aqui, Joana partiu contente, por exemplo. Partir, né? Tanto o ato de sair, quanto o ato, que no caso, Joana partir contente, é a ação dela partir, dela sair. Ou partir, uma melancia, por exemplo, é uma ação. Então, toda vez que o verbo indica ação, o predicado é verbal. A diferença básica é essa. Encontrou o sujeito, o resto é predicado. Agora, no predicado, para classificá-lo entre nominal e verbal, você examina o verbo. Se o verbo indicar ação, ele é predicado verbal. Se o verbo não indicar ação, não exigir um processo, ele é predicado nominal com toda certeza.